É, Olá a todos, boa noite. Nós estamos aqui numa quarta-feira muito especial, ser praticamente véspera de Natal. E hoje nós vamos entrevistar alguém também muito especial, porque é alguém que se dedica ao bem não só da humanidade, mas de todo o universo, que estuda durante 30 anos, ou mais de 30 anos, a respeito da vida. E nós entendemos com o despertar da consciência que vida não é só apenas o fenômeno biológico, mas tudo o que existe no espaço é vida. Então, nós estamos aguardando um pouco para que o nosso ilustre visitante possa entrar e nós vamos falar hoje um pouco sobre o Cristo descrucificado. O que seria esse Cristo descrucificado, né? Em primeiro lugar, muito obrigada por essa oportunidade. E é um momento muito especial, porque a gente está no limiar de uma nova era, né? Não só no sentido de mais um ano começando, mas de novas perspectivas. E assim, comemorar essa data falando, né, de Jesus, mas eu vou falar uma coisa para você. Jesus na prática, para mim, seria esse Jesus descrucificado. Sebastião, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. A gratidão é nossa de estar aqui, aos seguidores de sua página, não sei como que fala aqui no Instagram. Pode ser perfil, página. O Net Espectadores, a nossa gratidão profunda dessa oportunidade de falarmos do Jesus descrucificado, que você já resumiu na vivência, no pensar, no sentir, no falar e no agir. Sebastião, a gente começa primeiro uma identificação, assim, o que é o projeto Despertar da Consciência? A intenção real do projeto é ensinar os seres, além do conhecimento de si mesmo, a aprender a caminhar com as próprias luzes. Porque se o próprio enviado do Cristo, no caso Hermes Trismegistus, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Porque a verdade é o próprio Cristo que em nós habita. E depois o próprio Jesus, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se o homem soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, que é o Cristo interno, o Evangelho personificado em nossa consciência, ele realizaria verdadeiros prodígios, porque foi o que o próprio Cristo nos lembrou quando afirmou: sois deuses, farão coisas maiores do que agora faz, o reino de Deus está dentro de vós. Então, o despertar da consciência é uma lupa que, por intermédio do estudo do ensino universal dos espíritos, intenciona compreender Jesus e vivê-lo em espírito verdadeiro. Então, eu poderia dizer que o Natal seria essa descoberta desse Cristo interno em mim? O Natal seria o renascimento desse Cristo interno a cada segundo. Não seria só na data 25 de dezembro, mas todos os dias ou em todos os instantes. Então, eu criar a ambiência em mim, alma encarnada, para que o Cristo em mim faça morada. Então, se eu criar a ambiência por intermédio do pensamento harmonioso ou em consonância com as diretrizes do Evangelho, se eu alinhar os sentimentos que vão qualificar esse pensamento, as palavras que vão semear o que pensa e sente, e a atitude que vai
cultivar o que pensa, sente e fala, com certeza ele virá. Porque se eu der um passo na sua direção, ele dá 10 na minha. E vai chegar o momento que eu vou precisar dizer assim como Paulo de Tarso um dia disse-nos: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque, Seria essa busca pela autoiluminação. exato, constantemente. Porque em cada situação, ao invés de fazer o que a nossa tola vaidade recomenda, você consulta-o em seu interior. O que farias tu se tivesse em meu lugar? Ou o que queres que eu te faça nessa situação? E lembrando da sua recomendação, tudo o que fizerdes a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Ou seja, o amor no processo de autoiluminação é por todos os seres em todas as dimensões que nós conhecemos e das que não conhecemos também. Assim, como é que você chegou nesse, nisso tudo? Foi assim de uma hora para outra? Foi uma construção? Foi uma longa construção, uma longa caminhada, porque enquanto você não tem o desafio à altura dessa busca, você vai, como nós falamos no popular, vai empurrando com a barriga. Você vai adiando para amanhã, para depois, para daqui a pouco. Mas quando vem o ultimato, que você não tem o tempo que gostaria, né, de vir aqui, e você se vê obrigado a buscar um algo a mais para solucionar aquela questão. Então, se você encontra nas próprias máximas do Cristo as aberturas para que você solucione a questão, aí basta estudá-las, compreendê-las e aplicá-las no dia a dia, não só para solucionar aquilo que te perturba, mas para servir de farol para aqueles outros que estão à nossa volta. Assim, então, assim, você fala em buscar ambiência. E, ao mesmo tempo, nas suas leituras, naquilo que você escreve, inclusive, se eu não me engano, tá no livro, que você fala que nós temos 3 opções de crescimento: pela reflexão, pela imitação ou pelas tentativas e erros, sendo que a terceira ela é mais longa. Então, assim, uma vez, né, eu pensei assim, caramba, né? Como é que eu vou fazer? Sabe aquelas vozes internas que você dá vazão e às vezes, uma vez até dentro das palestras, você me deu um puxão de orelha. Assim, uma coisa que eu pensei, poxa, né, não tenho o conhecimento, mas o tempo todo nós somos permeados pelo conhecimento. Então, assim, como é que eu, sem esse conhecimento, eu posso, assim, dar aquele start para que eu possa conhecer isso? Na realidade, quando você se predispõe a alguma coisa, o próprio universo em torno já te envia as forças e estímulos. Mas quando você sabe que tem tudo isso dentro de si, que o universo inteiro está dentro de você, e você existe no universo inteiro, fica mais fácil e mais prático. Porque se você se conhece, aparentemente parece complicado, mas é melhor você se conhecer do que tentar conhecer o cosmos, por exemplo. Como que você vai estudar uma dimensão cósmica se você não sabe nem mensurar quantos universos tem dentro dela? Porque os cientistas falam que são infinitos. Então fica muito grande. Agora, quando você olha para o espelho e começa por estudar o que você está vendo, que é o seu próprio corpo, e começa a cuidar desse corpo como seu templo verdadeiro, porque é por intermédio desse templo que você vai vivenciar Jesus. Porque não tem como você fazer diferente no meio em que você se encontra. Você pode até fazer fora do corpo em outras dimensões vibracionais, mas você vai estar ainda assim com outros corpos e você precisa cuidá-los também.
Então, quando você começa a estudar daquilo que você está vendo, que você pode apalpar, e compreende que é um universo de dimensões imensuráveis, porque se é uma síntese do universo macro, então tudo que tem lá, tem cá. Basta desenvolver os olhos de ver e também a sensibilidade de ouvir, porque você pode ouvir o seu próprio corpo ou você pode mergulhar com esses olhos de ver e enxergar em loco aquilo que você pretende compreender. E uma coisa que você falou, e é verdade, o corpo fala. E você precisa entender aquilo que ele está falando, até mesmo para um processo de cura. Por exemplo, eu tive uma dor de cabeça e eu só em esticar esse músculo aqui já passou. E eu vou te dizer uma coisa, assim, a gente pensa assim, é difícil. Não é difícil, mas também é uma construção, é aquilo que você falou. Ao longo de todo o momento, a gente vai percebendo. E assim, e é isso que é o encontro desse Cristo dentro de nós, não é, Sebastião? Exatamente. Vamos dar um exemplo bastante simples e às vezes complexo para alguns. Se você vai fazer um bolo e segue apenas a receita, você está indo pela imitação, que foi as 3 fases que você falou. Agora, se você quer criar a própria receita, você está indo pela experiência própria. Talvez seja mais sofrido. Mas se você for pela reflexão, você vai começar a querer entender as minúcias do próprio bolo. Vai chegar o momento que você não vai se limitar a juntar os ingredientes. Você quer saber a origem dos ingredientes. E até chegar ao ponto de você poder cultivar a terra, cultivar os seus próprios ingredientes, aprender a colhê-los, a armazená-los, depois a confeccionar e depois servir-se deste manjar. E com o corpo não seria diferente, porque ele precisa ser nutrido. Se você não conhece a origem dos nutrientes, ou conforme o Dr. Lair Ribeiro recomenda, conheça o alimento do seu alimento. Quer dizer, do que foi nutrido os vegetais, os animais, seja lá a proteína que você dispor a trazer. E quando você se dispõe a estudar o próprio corpo para compreender do que ele é constituído, para saber quais os alimentos que você traria com segurança para ajudá-lo a crescer e também contribuir com a evolução destes, você vai estudando em tese o corpo na sua completude, depois aprofundando nos seus sistemas, nos seus órgãos, nos seus tecidos, suas células, moléculas, átomos, partículas atômicas, subatômicas, até chegar na origem da vida. Então, agora você entendendo o que você é e como você funciona, agora você sabe o que trazer para nutrir o seu corpo. O que ele necessita de fato, dependendo da situação em que você deseja compreender. Você sabe que o pensamento queima calorias. Agora, qual o energismo adequado para que você possa nutrir os seus pensamentos? Muitos não sabem que são as boas leituras. Esse é o alimento da mente. Boas leituras enriquecem a mente, assim como boas músicas para gerar boas vibrações. E, ao mesmo tempo, vai acalmar suas paixões, suas emoções, seus sentimentos e vai estimular o progresso. Vai fazer uma conexão com a superconsciência. E quanto mais você se compreende, você entende de fato o que é o Jesus descrucificado. Porque se conhece a ti mesmo, conhece a verdade, e conhecendo a verdade se liberta. Porque tudo está à sua disposição. O cosmos inteiro está à sua disposição. E o que tem é a abundância. Então, vida
vida em abundância se coloca à sua disposição. Agora, o que você quer construir? É algo que visa o bem de todos ou somente o seu? Então, quanto mais egoístico o pensamento, a intenção, mais na periferia você fica. Quanto mais nobre, quanto maior os benefícios que você deseja com esse projeto, com esse propósito, mais profundo você mergulha na sua própria realidade e mais conexão você faz com outras dimensões. Por isso que é o diferencial do despertar da consciência em relação a outras etapas que tivemos da nossa própria vida. Eu estudava as obras espíritas, ou melhor, eu lia. Mas o Espiritismo propõe você estudar a origem da vida, compreender a sua natureza e a sua real destinação. E quando você compreende que o Espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia, a filosofia da ciência, e percebe que os espíritos que ditaram essa ciência, ou essa filosofia com bases científicas e consequências morais, você percebe que eram os mesmos discípulos de Jesus. Porque João Evangelista, São Luís e vários outros luminares, como Santo Agostinho e tantos outros filósofos, cientistas com a mente livre ou com suas mentes livres. Então, esse é o propósito do despertar da consciência. Não apenas você fazer o bolo, mas compreender cada ingrediente do bolo. Se possível, a origem e como eles fizeram para chegar até você, para que haja uma valorização e chegar na proposta essencial desse projeto, que é o aproveitamento total da energia, seja ela qual for, o não desperdício de coisa alguma e procurar fazer o máximo com o mínimo. E aí, nisso tudo, a gente mergulha no bolo, né? Em cada ingrediente. Exatamente. Se você tem mais de 35 milhões de consciências, que nós chamamos de pequenas glândulas, para que você possa entrar em conexão direta com a essência consciencial dos alimentos e extrair o extremo disso na mastigação. Porque uma vez que você engoliu, o corpo não absorve mais do que 5%. Então, a quase totalidade da mastigação, da extração dos nutrientes, você consegue quando você olha para o alimento, quando você toca no alimento, quando você confecciona o alimento e quando você vai comer, pela essa mastigação consciente, demorada e com a mentalização com aquilo que você pretende. Então, você vai extrair dos alimentos de acordo com o seu propósito. E a fidelidade depois com o propósito. Não adianta ficar ali como um verdadeiro santo na hora da alimentação e depois que levanta da mesa ou da cadeira, em torno da mesa, porque não dá para sentar na mesa, como a gente costuma falar. Você levanta e depois faz tudo o contrário, porque agora esse energismo vai te ajudar a movimentar o seu pensar, o seu sentir, o seu falar, o seu agir. E se você faz tudo diferente do que você prometeu na hora da extração, você já começa a expulsão e a morte deles fora em vão. E assim, eu posso dizer que na alimentação, a gente cria uma proposta, né, com aquele alimento. E assim, claro, todas as atitudes que a gente faz é um processo de descrucificação. Mas, assim, indo para o macrocosmo, né? Eu levantei da mesa, porque a preocupação com a alimentação em todo o processo, antes, durante e depois. Mas, assim, eu fiz a proposta durante a alimentação, eu meditei, eu visualizei, eu criei aquela ambiência, mas aí depois eu vou para a ação. Então vamos lá, vamos dentro do que você falou, vamos colocar assim.
você quer um corpo mais ágil e, ao mesmo tempo, mais resistente. Então, você quer um corpo mais magro, mais forte, mais ágil, mais resistente e etc. Uma memória mais ampliada, uma sensibilidade. Então, de acordo com o que você propõe, você entra em conexão com os elementos. Só que a fidelidade depois, em usar o corpo, é que vai permitir a permanência. Então, se você quer um corpo mais magro, você vai ter, às vezes, a mesma quantidade de elementos. Só o diferencial será a evolução dos mesmos. Então, quanto mais evoluído os elementos, mais sutis e menos espaço ocupam. E se você muda a vibração no trato com o próprio corpo, e às vezes reclama de você mesmo, você expulsa o que é sutil e atrai algo mais denso. Então, se você queria um corpo mais leve e mudou a vibração para mais densa, você vai, ao invés de emagrecer, engordar um tanto mais. Você quer um corpo com uma suavidade maior e na atitude você é inflexível, você vai ficar mais enrijecido. E assim sucessivamente. Assim, é uma proposta de dentro e de fora. Então, assim, se eu tenho que, né, se eu quero ter um corpo mais ágil, mais flexível, eu tenho que contribuir para que isso aconteça através do meu pensar, sentir, falar e agir em todos os momentos do meu dia a dia, da minha vida. E assim, uma coisa muito interessante é o processo da reprogramação. A gente fazer as arestas, né? Porque assim, às vezes, o que que acontece? Eu tenho, às vezes eu não tenho comando pelo meu próprio corpo. Então, uma coisa que eu pensei, né? E o interessante é que quando a gente tem o fenômeno da dor ou alguma coisa que incomoda o nosso corpo, é aí que a gente percebe que ele existe. E seria legal se a gente fizesse isso sem a necessidade de que a gente pudesse fazer isso, fosse uma constante, um hábito, criar um hábito, né? Que a gente pudesse fazer isso sem a necessidade desses mecanismos que, de certa forma, bloqueiam o processo de evolução. Exatamente. E no caso da dor, se dor para a acupuntura é energia coagulada, então você pode imaginar um excesso de energia sem trabalho. Quer dizer, né? Excesso de colaboradores sem função. E, ao mesmo tempo, a escassez dos mesmos também gera dor. É uma desarmonia onde, pelo comportamento, você aprisiona criaturas no processo de ociosidade, porque muitos querem tudo pronto e não querem colaborar nem lavando o copo, o prato que surge. É onde o corpo adoece por esta ingratidão, porque isso, de alguma forma, é um processo da ingratidão. Às vezes a gente nem agradece quem confeccionou o alimento, e nem contribui com alguma coisa de nossa parte, principalmente se estamos na estrutura do lar. Se você está num restaurante, tudo bem. Lá você pagou pelo serviço, você vai ter um comportamento semelhante, mas alguém vai lavar o seu prato, o seu copo e etc. Porque você pagou por isso. Agora, você pagou com o dinheiro que você ganhou ou você é um peso morto para a sociedade? É onde vai fazer a diferença exatamente aí. Então, você foi almoçar fora, você foi jantar fora, mas você fez jus a isso ou está indo de carona no suor alheio? Tudo isso é que faz diferencial para o processo de dor e enfermidades no próprio corpo. Quando a humanidade descobrir isso, que é o propósito do despertar da consciência, não precisa
como o Joana de Anjos fala, se você tem no amor a única razão do existir, não precisa mais da dor para evoluir. Porque você tem consciência do que faz. Agora você vai pela reflexão. Se você sabe que não é a quantidade de elementos que nutre o corpo, mas sim a qualificação e principalmente como você se encontra no pensamento, no sentimento, palavra e na atitude que você está tendo com os alimentos, você vai perceber que pode comer-se o mínimo e nutrir-se o máximo. Principalmente, às vezes, embalado por uma boa música, uma música de Beethoven, de Bach, de qualquer outro desses nobres musicistas, ou desses mestres na arte da música, ou uma ambiência que você vai por meditação, pela oração, o que você criou para aquele momento, para que você esteja inteiro na ação. Por isso que o despertar da consciência, você toma ciência disso. E o processo de iluminação da consciência que despertou, agora você se torna o que você antes apenas sabia. Então, e assim, você se tornando, você é capaz de ensinar o outro sem a necessidade da fala, das palavras. Com Você certeza. pode, desculpa, você pode até falar, mas ele já entende aquilo. Você se torna aquilo que você fala. Eu acho interessante. É o evangelho na vivência. Por isso que tanto Francisco de Assis quanto Paulo de Tarso recomendou que pregássemos o Evangelho pelos quatro cantos do mundo, se necessário, com palavras. Então, quando você procura vivenciar o que você prega, então você adquire um crédito com as pessoas com quem você convive. Mas se você fala belíssimamente e depois, na conduta, você desmente o que falou, aí é bem complexo. Principalmente se você recomenda o conteúdo do despertar da consciência. Vamos supor que isso está sendo recomendado por mim agora. E ele não serve nem para mim, porque eu vivo todo estropiado e estou receitando para outro. Com todo respeito aos chefes de cozinha, aos grandes cozinheiros, às vezes você quer ofertar uma comida e a pessoa olha para o chefe, para o cozinheiro, e ele está um pouquinho, às vezes, acima do peso. Então, o alimento que ele está me ofertando, possivelmente, salvo alguns desajustes emocionais, pode me levar a ter um corpo semelhante ao que ele possui. Por isso que a gente precisa ter uma sutil, pelo menos, uma sutil coerência. Assim, me fizeram. Quer dizer, geralmente, né, as pessoas falam assim: ah, mas fulano não está preparado para receber aquilo. É um conteúdo muito difícil. Mas assim, vamos supor, tá? Eu estou, né, vamos dizer assim, eu estou num ambiente, a pessoa rejeita aquele alimento, mesmo que você seja o evangelho vivo. E as pessoas rejeitam aquele alimento. Então, por que isso, Sebastião? Medo da responsabilidade. Então, quando o André Luiz fala que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Então, quando a pessoa não quer assumir responsabilidade, ela não quer aceitar certas situações ou não quer saber como funciona tal mecanismo. Porque quanto mais ela souber, mais ela se compromete. Então, quanto mais a pessoa sabe do alimento e do seu próprio corpo, ela tem uma responsabilidade mais ampla. Não por acaso, lá no Homem-Aranha, no primeiro filme, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Ou André Luiz, ainda outra vez, maior mordomia, mais ampla responsabilidade.
E o que as pessoas não querem, a responsabilidade de mastigar de 30 a 80 vezes, por exemplo. Mastigar a própria água, beber a água engole, porque encher a barriga de água, ou encher o estômago de água, melhor dizendo, não vai resolver. Às vezes você sobrecarrega seus rins e daqui a pouco você está indo ao banheiro jogá-la fora. Um exemplo bastante simples que eu vi uma pessoa fazer, e eu não lembro o nome da pessoa, e eu sei que foi num videozinho do WhatsApp que está circulando. Ela pegou uma esponja, pegou uma caneca inteira, pôs, vazou de um lado para o outro. Mas ela foi pondo de pequenas porções, a esponja foi absorvendo. E é o que nosso corpo necessita. Ele não necessita, na realidade, 2 litros de água por dia. Pode ser 1 litro, pode ser até meio, desde que eu saiba tomar a água. Para que eu aproveite o máximo e excrete o mínimo. Mas que água? Porque o pH do meu sangue é de 7,2 a 7,4. Se eu trago algo inferior a isso, eu estou trazendo água suja. Principalmente se eu não sei magnetizar a água, mudar a estrutura da água pela oração, pela meditação, pela uma boa música, uma boa leitura, eu vou apenas trazer algo para o meu corpo que vai prejudicá-lo ao invés de auxiliar. Por isso que esse despertar de consciência nos propõe grandes responsabilidades mediante os poderes que nós queremos conquistar. E assim, vamos dizer, eu entro num ambiente, passo aquela informação, a pessoa não quer. E Jesus fala, né, que quando a gente vai pregar o evangelho, a gente deve entrar, né? E se a pessoa não quiser, a gente bater o pó da sandália e sair retirada. Como é que a gente faz isso no dia a dia? Então vamos lá. Isso de vez em quando a gente passa por essas, ou de vez em sempre. Então, se a pessoa te pede um conselho, uma diretriz, e quando você começa a dar essa diretriz, ela começa a sair pela tangente. Ou começa a bocejar, você vê que ela não está prestando atenção, você vai perder o seu valioso tempo com alguém que nem te ouvir deseja, porque você percebe de imediato se a pessoa aceita pagar o preço da sua transformação. Porque o que você vai dividir com ela é um conhecimento que você aplicou em você, que funcionou em você. Agora não dá para você fazer o exercício físico e fortalecer os músculos da outra pessoa. Então ela precisa fazer a parte dela. Por isso que a função de um médico, como nós ouvimos isso do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, então a função do médico é diagnosticar. Agora a função de curar-se é do paciente que criou a própria doença. Então o médico não tem obrigação de curar ninguém, até porque nem Jesus curou quem quer que seja. Embora ele pudesse até desmontar a pessoa inteira e fazê-lo de novo. Isso em todos os sentidos, do físico ao âmago do ser. Mas ele não fazia isso porque ele mesmo disse a cada um segundo suas obras. Por isso que se você percebe que numa casa que te convida para uma palestra não tem ambiência para o conteúdo que foi solicitado, você muda toda a temática e às vezes não fala nada com nada e sai, às vezes, mais complicado do que entrou. Porque não tem ambiência, não tem a receptividade para aquela mensagem que às vezes fora solicitada. Mas se você percebe que a ambiência está favorável, você pode dar um tanto mais do que foi programado. Mas, assim, Sebastião, quando a gente tem, assim, essa... quando você estava falando sobre isso, me veio uma palavra chamada gratidão. Porque quando a gente pede ajuda para alguém, assim, ou quando alguém se disponibiliza a ajudar a gente, de certa forma, entra em conexão, cria-se um contrato. E eu, de certa forma, querendo ou não,
ou até mesmo tenho que me despir dos meus valores e aceitar essa ajuda. E assim, por exemplo, vamos supor, você me dá uma dica, só que eu acho que não é conveniente. Assim, convém eu pegar uma segunda opinião? Como é que é a minha atitude cristã dentro dessa situação? Quando você tem uma real intenção e pede essa orientação, essa diretriz, esse conselho, normalmente, se você o quer de fato, você não impõe condições. Mas quando você não quer, você já tem as suas ideias pré-concebidas. E pelo apego às suas ideias, você vai tirar uma segunda opinião, porque com as suas ideias pré-concebidas na frente, você não entende o que a pessoa está dizendo. Se você deixa de lado, como o próprio Kardec recomenda, o sábio para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber, porque trata de algo que ele desconhece. Então ele precisa desapegar daquilo que ele pensa que sabe. E se ele fizer isso, ele entra em conexão com a essência de quem fala. Aí ele sabe se é verdadeiro ou não. Porque a pessoa não vai obrigá-lo, não vai exigir, não vai coisa nenhuma. Vai sugerir algo que ela própria vive e que lhe faz um grande bem. Agora, quando ela não quer abrir mão das próprias ideias e não alcançou o âmago de quem fala por não estar aberta à própria orientação, ela vai tirar uma segunda opinião. E às vezes não faz o que eu estou falando com a segunda opinião. E não consegue alcançar a essência do outro e entra em choque as duas informações. E às vezes ainda vai para uma terceira e assim por diante. Porque quem dá a informação, vamos supor que você venha pedir a informação, Pamela. Eu sou o médium. Quem vai te orientar é você mesmo, a sua essência. Eu sou apenas o portador da mensagem que você psiquicamente, ou de alma a alma, ou de consciência a consciência, vai passar-me, para que eu passe para você. Então não tem nada de milagre, de segredo nisso. De repente, eu posso até ter uma experiência para dividir com você, que seria nobre. Mas, normalmente, a primeira orientação que vem é da sua consciência. Por isso que o orientador ele sempre pede permissão para a consciência do indivíduo. E se coloca à disposição da consciência do indivíduo para orientá-lo com o que ele já traz em si mesmo. E se ele ouve e começa a vivenciar, ele acessa o restante do conteúdo. E você falou, essa permissão, ela é feita mentalmente? Ela é feita instantaneamente? Ela é feita instantaneamente e mentalmente. E quando você está fora do corpo, você não faz movimento de lábios. É como se você estivesse dentro do outro e ele dentro de você. Então, nesse diálogo, quando você cria essa habilidade, é como se a consciência do indivíduo estivesse dentro da sua e você dentro da dele. É o que está no nosso livro com Pietro Baldi, a transfusão de alma. Eu não quero apenas compreender o fenômeno que é a pessoa que está sendo orientada. Não apenas amá-lo. Viver por alguns instantes a sua experiência. É uma transfusão da minha alma para a alma dele e vice-versa. Aí os dois se compreendem e se ajudam. Entendi. Então, quer dizer, assim, e assim, vou falar uma coisa que possa, assim, soar um pouco mesmismo, mas todo mundo pode fazer isso, né? Não só você, mas eu, todos nós somos médiums, não é isso? Com certeza. Vamos dar um exemplo simples. Eu posso magnetizar a água que você vai tomar, não posso? Sim. Mas com as minhas palavras, com o meu olhar, com o meu abraço, eu posso magnetizar a água do teu corpo inteiro. Então, desde o olhar,
o toque, a fala, os sentimentos, tudo isso altera o psiquismo do outro para o bem. Para o mal, só se a pessoa estiver na frequência. Por mais que a pessoa deseje te fazer algo negativo, ela não consegue se você não estiver na frequência. Agora, para o bem, o amor não pede licença, ele entra. Principalmente quando o amor é equânime e incondicional. Ele penetra todas as instâncias do ser, do físico ao seu âmago, em fração de milésimo de segundo. E por mais refratário que seja o ser, por mais perverso que ele seja, por mais odiento, ele não sai como ele entrou na conversa. Ele vai sair com algo seu, porque se você ama e não pede recompensa, você não pede gratidão, você não pede reconhecimento, você ama. E é feliz quem ama, não quem espera amor. E se você permeia esse outro ser e depois que ele sai de perto de você, você continua vivenciando o que você pregou, você continua em conexão com a criatura. E mesmo à distância, você continua contribuindo com a sua evolução, com a sua transformação. E assim, é, a gente está chegando ao final de mais um ciclo de 365 dias. E assim, o que esperar do próximo ano, assim, no sentido, quais são as promessas que eu posso fazer para mim mesmo? E assim, como é que eu posso continuar descrucificando esse Cristo ao longo desses mais 365 dias do ano? Como afirmou Albert Einstein, do próximo ano não dá para esperar nada, porque o ano não vai trazer nada para nós. É apenas um espaço de mais 365 dias e algumas horas. Mas o que eu posso fazer com o ano que vai me ser presenteado pela Suprema Sabedoria? Então, o que eu faço com esse novo presente divino, com esse espaço que eu posso, dos 365 dias, vivenciar alguns segundos e já partir para outra, dependendo de como eu me comporto. Mas quanto melhor eu uso esse espaço e enriqueço a minha vida e o meu entorno, os 365 dias parecem 365 séculos ou milênios. Vai depender do que nós estamos fazendo com esse espaço que foi criado. Por isso que às vezes a pessoa nos manda aquelas mensagens de bom dia, né? Um dia cheio de paz, etc. O dia, tudo bem. Agora, a paz, o equilíbrio, a alegria, a felicidade, sou eu que vou construir com as minhas atitudes. Então, mediante um balanço desse ano que está findando e a gratidão incondicional a tudo e a todos os seres, e as suas propostas, as minhas propostas de mudança de mim, para que eu possa aproveitar melhor esse espaço que vai me ser concedido, para enriquecer não só o meu interno, e também o meu entorno imediato. Mas se eu estou em conexão com tudo que existe no cosmos, então eu posso fazer alguma coisa para mudar o cosmos inteiro. Porque, em primeiro lugar, eu estou fazendo um projeto de vida e entrando em conexão com todas as minhas vivências, segundo Kardec. E, simultaneamente, com todos os seres dentro do planeta Terra e depois de todos os orbes em toda a extensão do cosmos. Tendo ciência e consciência disso, quantos seres desejam pensar harmoniosamente? Quando eu começar a idealizar isso. Quantos desejam a harmonia dos próprios sentimentos? A palavra bendita ou dita bem e a atitude em consonância do que foi pensado, sentido e falado. Então, se eu estou conectado diretamente com todos os seres que pensam como eu penso, está almejando semelhante projeto, isso já torna muito simples a concretização
Porque vai haver uma convergência, uma ressonância de tantas criaturas que desejam o mesmo, por isso que ninguém resiste o contato do verdadeiro amor. E por mais que o meio seja adverso, por mais que tenha todas as tempestades, você não se atormenta. Porque você está em conexão com o bem operante. Então, por mais que o mal aparente tente lhe perturbar, se você está fazendo o bem, por mais que a maldade te visite, se você está exercitando a bondade, por mais que a mentira tenta te ferir, se você está vivenciando a verdade que prega, não tem como te derrubar. E o, Certo? Você vence todos os obstáculos com tranquilidade. e o mais interessante, que a gente estava falando de informação, de conhecimento no início, essas informações, aí entra o processo intuitivo. Elas vêm de forma relâmpago, né? Ou seja, você não precisa ter, vamos dizer assim, demorar para acessar, ter o conhecimento. Você já consegue de pronto colocar, acessar e colocar em prática, não seria isso? Exatamente. E assim, Sebastião, você chegou num ponto que eu até gostaria de comentar sobre isso, né? Porque, assim, são esses momentos tortuosos, né? A gente acha que nós somos as pessoas injustas, né? E aí, uma coisa que eu acho interessante, querendo ou não, o conhecimento de que nós somos resultante de outras vivências ainda não compreendidas, acalma o coração e estimula no sentido de que a gente não fique assim revoltado com a situação, né? Embora a gente assim somos outros personagens vivenciando, mas com velhos conhecimentos. Com certeza. E principalmente quando você compreende que a lei não te julga, Deus não te julga, ninguém te condena, é você que faz o auto-julgamento. E diante de cada situação, por mais que ela seja atormentante, às vezes pelo meio tentando te sufocar, lembrando seu passado, e você busca nas suas memórias, mas eu não sou o meu passado. Eu avancei, eu mudei, por mais que o outro não reconheça, ele insiste em ver o que era e não o que é, isso te dá a tranquilidade de consciência para seguir em frente. Saber que quando eu tento te julgar, eu estou criando os critérios para o auto-julgamento daqui a pouco, porque a lei vai me obrigar a passar pelas mesmas situações que agora eu estou reprovando no entorno, seja lá no que for. Então, consciente dessa realidade, que o tribunal é a minha consciência, que não vai ter um Deus punitivo, um Deus que castiga, um Deus que vai te obrigar, que vai te impor, mas um Deus que te ama. Só que ele é justiça também. Então, ele não dá prêmio, ele não precisa te perdoar porque não se ofende. Então, é você que a cada situação você aprende de uma forma e pode aprender por reflexão a fazer de outra forma. Porque se você se equivoca, vamos supor que assim fosse, e você não vai refletir no próprio equívoco, você vai fazer a mesma besteira outra vez. E vai enganar a quem? Porque o máximo que a gente engana a nós mesmos. A pessoa mais ferida quando julgamos e condenamos somos nós, porque nós estamos dilacerando a própria alma. Tendo consciência disso, como que eu posso julgar a obra? Porque o que eu estou vendo fora é a obra de Deus. E se não tem nada de errado com o autor e nem com a obra, nem com as leis, como que eu posso falar que pessoa X ou Y está comportando-se inadequadamente?
E eu posso ter um parâmetro para saber como não me comportar e ter aqueles resultados. Porque isso aí é por reflexão. Eu estou vendo que a pessoa com o comportamento X e tendo o resultado Y, causas e consequências. Aí eu vou, por reflexão, eu quero isso para mim? Eu quero ser visitado pela doença X que a pessoa está sofrendo pelo comportamento Y? Não, se eu não quero, o que que eu posso? Porque não é só não querer o que a pessoa está fazendo. O que que eu posso fazer, então, para mudar a vida dessa pessoa? Porque se eu não quero aquilo para mim, vejo que a pessoa sofre as consequências das próprias escolhas, eu tenho a obrigação moral de deixar plantado na consciência dessa criatura, pelo meu exemplo vivenciado, no meu Cristo descrucificado, para que ela possa, mais tarde, repensar a sua própria situação. Então, a análise é uma ação necessária. Por exemplo, eu vejo alguém surrupiando algo, né? Tirando algo de algum lugar. Então, ao invés de rotular-lhe, eu entender o contexto, analisar por quê, como, onde e ofertar-lhe um novo cenário, seria isso. Exatamente isso. Porque se você tem um comportamento diferente do outro que está apossando daquilo que não lhe pertence, dependendo da sua atitude, que já chegou a esse grau de lucidez, de desprendimento, de responsabilidade, ele não consegue fazer aquilo mesmo que você não esteja olhando diretamente. Na sua presença, ele não consegue. O seu campo permeia o dele. E mesmo que ele consiga concluir aquela ação, pode ser a última. Nunca mais conseguirá fazer o mesmo, porque ele vai levar um outro tipo de energia. Ele não está levando aquele bem, aquela coisa que ele está se apossando. Então, ele não consegue, principalmente se for teu, um bem conquistado com suor e lágrimas da honestidade e da verdade. Então, você teve a oportunidade de fazer um exercício de desprendimento, mas o teu energismo impregnado no objeto, na situação em si, vai penetrar no psiquismo do outro. E nunca mais o outro será o mesmo. É interessante vamos dizer assim, porque a gente imagina que espiritualidade é apenas a parte extrafísica, mas a parte física também é espiritualidade. Tudo é, sim, se tudo é formado por um único elemento, que é o princípio inteligente, então tudo é espírito no santuário da natureza. Sem dúvida. Sebastião, eu ficaria assim até meia-noite, como você fala, conversando. E assim, eu vou deixar para que a gente possa ter um gosto e eu desejo de coração que a próxima conversa seja com o segundo livro. Você apresentando para a gente o segundo livro, Despertar da Consciência, de Sal da Terra, a Luz do Mundo. E assim, deixa para a gente uma mensagem, algo que a gente possa pensar ao longo desses anos, ou mesmo assim, até ao longo da nossa vida, porque eu conheço uma história do Dr. Raul Teixeira, Paulo de Tarso, ele deixou até hoje as suas mensagens na Acrópole grega. Com certeza. Então, antes, você está com o nosso livro aí? Sim. Então, pega aquela página 388 e depois que o Alexandre leu para a gravação de quinta-feira, de amanhã, percebi que estava faltando um que. Quem quer que seja. Aí você acrescenta o que e lê para a gente. Qual página? Ser responsável?
É isso. Então, ser responsável é fazer somente o bem que propicia o eterno bem. Ou seja, pensar, sentir, falar e agir de conformidade com as determinações da lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza e simplicidade, dentro dos parâmetros daquilo que gostaríamos que quer que se tornasse real em nossa existência. Ser livre é amar incondicionalmente todos os estados dimensionais da criação, compreendendo-os, respeitando-os dentro das suas limitações e necessidades evolutivas. Não devemos tolher a liberdade de quem quer que seja, tampouco ser conivente com a imaturidade e a irresponsabilidade de alguém. No entanto, podemos e devemos iluminar e libertar inúmeras outras consciências à luz da nossa transformação pessoal. Acho que sintetizou tudo. Não precisa mais do que isso. Gratidão eterna, querido amigo. Muita luz, muita paz. E que possamos ser luz em tudo aquilo que façamos, né? Com certeza. Que sal da terra em luz do mundo. Gratidão a você. Abraços de luz e muito amor aos seus seguidores. E nos vemos daqui a pouco. Sim, seja. Namastê.